Sejam muito bem-vindas ao 9º episódio do podcast Pode Empreender. O podcast que dá voz para as empreendedoras preciosas da minha rede, do meu ambiente. Essas mulheres incríveis que fazem cada dia eu continuar fazendo o que eu amo fazer, que é viver o meu propósito, impulsionando, trocando, aprendendo muito com vocês. Estar com vocês, eu sei que vai impactar a vida de outras mulheres que precisam, e homens, famílias que precisam ouvir o que vocês têm hoje para falar. Eu sei que o que sair daqui de cada uma é a verdade de cada uma. Então, isso é maravilhoso. Então, nesse podcast extraordinário de hoje, no 9º episódio, aqui no Brasil, eu recebo Priscila Caron, Cíntia de Carvalho e Luana Gesser. 3 mulheres incríveis num episódio que a gente vai falar de tudo, porque imagina, vocês vão conhecer o currículo de cada uma, né? E a gente vai falar muito sobre quem você se tornou para chegar até aqui. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala de todos os pilares da vida, né? Tem a Cíntia que me inspira porque ela é sarada. E eu olho para ela e digo, não dá desculpa. Tem a Pri que cuida da pele da gente e não é agressiva. Dá vontade de ficar do ladinho dela e eu ganhei presente hoje. E tem a Lu, essa maravilhosa que foi minha aluna desde 2002. Jesus, Nossa. como eu tô velha. Mentira, eu tô novinha. Que hoje é parapsicóloga clínica. E às vezes a gente diz assim, ó, não fala isso perto da Lu, que ela já tá fazendo o diagnóstico da gente. Mas é tão bom, é tão bom. Então hoje, nesse episódio extraordinário, eu recebo vocês. A Pri é mentora, né, e profissional que atua no desenvolvimento pessoal. Não é estética, Pri. O que tu faz é resgatar a autoestima das mulheres, das pessoas, com o que você faz, cuidando da pele de uma forma tão natural que às vezes eu até fico pensando assim, por que será que existe todas essas outras coisas aí da tecnologia se ela trata isso com tanta simplicidade? Então, sejas muito bem-vinda. E aí vem a Cíntia de Carvalho, que foi um presente que Deus me deu em 2025. E a Cíntia, além de ter uma marca própria, ela trabalha tem um e-commerce de produtos naturais, que é a Plena, né, que é maravilhosa, que eu conheço, só de olhar o site dá vontade de comprar. Então imagina tudo que ela faz. E agora ela já vem se desenvolvendo como mentora de mulheres na menopausa, que é uma fase desafiadora. Ontem eu conversava com pessoas sobre essa fase, e eu lembrava, eu falei de ti 500 vezes, elas já estão te seguindo, e elas falaram assim, ó, eu não me reconhecia, tinha uma louca dentro de mim. E eu disse, então tu vais ter que assistir o podcast que eu vou gravar amanhã com a especialista, e ela se tornou especialista porque ela se reconheceu. Já trabalhava com os produtos e aí ela trouxe tudo isso. Então, sejas bem-vinda, isso vai ser incrível compartilhar isso aqui hoje com a gente. E a Luana Gesser, mãe de 2 maravilhosos também, que atua diretamente na compreensão, né, e orientação. Porque se a gente trava na fase que você trabalha, a gente não consegue caminhar para nenhum outro lugar. E eu acho muito lindo, porque conheço a Luana desde menina, na sala de aula, namorando, né? E hoje 26 anos de casada, é isso, né? Vai fazer 26 agora. De casada, namoro, tudo. E ela cuidando das pessoas nas dores que ela já sentiu no passado. E aí eu fico pensando, cada uma de nós cuidamos, né? Somos a nossa persona, só que transformada. Exatamente. Então, hoje, tu cuida de mulheres que passaram por situações igual. Então, eu quero, sim, que vocês sejam muito bem-vindas. Eu sei que essa conversa de hoje, ela não é sobre estratégia, sobre negócios, ela é sobre você. Eu sei o que vocês vão trazer, vai levar informação, insight para muitas mulheres que precisam ouvir isso. Inclusive, já tem gente na lista de espera para saber sobre o que vai acontecer aqui hoje. Inclusive, falar assim, solta o delas primeiro. Quando eu fui falar o que aconteceu hoje. Por quê? Justamente por conta do tripé. Menopausa,
cuidar da Cuidar. pele, que é em toda a fase da vida, mas cuidar de uma forma natural, e o entender o comportamento. Por que que eu ajo assim? Por que que a gente brinca com a Luana, né? Mas ela entende, ela estudou para ela chegar aqui hoje e ela poder estar nessa posição, Uhum. que tudo é uma posição. Sim. E falando nisso, também já quero te dizer que Deus não te coloca numa posição sem te dar uma missão. Então, se tu tá aí, tu estudou, tu te desenvolveu, ele tem uma missão para ti com isso, Com certeza. né? E aí é onde tu vai desenvolver o teu negócio, a tua jornada como profissional, que tu vai impactar e deixar teu legado, e assim serve para todas nós. E ainda, eu quero falar sobre cada uma de nós se tornou essa mulher que a gente está aqui hoje, né? Para viver uma vida que está vivendo também hoje. Muita gente quer mudar de resultado sem mudar de consciência. E o que vocês três fazem está muito conectado à consciência humana. E hoje, vocês três trabalham exatamente nesse ponto. O interno, o invisível e o que ninguém quer encarar. Principalmente, Cíntia, na menopausa. Eu chorei quando eu não menstruei. Eu não queria isso. Eu também. Eu disse, gente, eu cheguei no final de um ciclo do meu ciclo produtivo. Eu falava assim, e ontem a minha mãe comentou sobre isso, que a gente estava falando, né? E ela falou assim, ó, tu é a única pessoa que eu vi chorar porque encerrou chegou na menopausa. As mulheres celebram porque não querem mais menstruar. Eu disse, mãe, parece que ali eu me tornei improdutiva. Mas não era, eu não tinha clareza, né? Então precisa. Então é justamente sobre isso, o interno, o invisível e o que a gente não quer encarar. Mas que às vezes com as pessoas certas, né, tudo muda, tudo passa. E a pergunta é simples, mas também é desconfortável, né? Cada uma de nós está vivendo a vida que quer ou a que construiu sem perceber. Eu estava no piloto automático, meninas, e compartilho isso com vocês. E por que que eu gosto de... Isso aqui para mim é uma pausa. Tá aqui com mulheres trazendo conhecimento é uma pausa. E eu realmente, Cíntia, tu era fundamental estar aqui hoje. Porque a fase que eu não aceitei, eu não senti nada. Nada. Eu não senti calor, eu não senti frio, eu não senti dor de cabeça. Eu já tomava muita vitamina, suplemento. Sempre fui uma pessoa assim. E eu não senti nada. Eu só não veio mais e eu fiquei triste porque ela não me incomodava. E como lidar com isso? Né? Então eu quero que Não vocês... teve sinais, né? Os sinais. É o Foi de preparo. uma hora para outra, Exatamente, assim, o né? preparo. Tu não teve um- Eu não esperava. Uhum. Por isso que a tua mentoria é tão importante para mim, assim, a gente constrói ela pedacinho por pedacinho, sabe? E eu me vejo na persona dela. Então agora eu quero que vocês se apresentem, contem cada um pouquinho da sua jornada para a gente iniciar esse podcast que vocês não podem perder, porque vai ser de arrasar. Cíntia, vamos lá. Então- Cíntia de Carvalho. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Então, meu nome é Cíntia de Carvalho. Eu sou proprietária de um estabelecimento, né, da Plena, há 22 anos. A minha família é toda da área da saúde, então eu sou muito conectada com saúde. E eu fiz comportamento humano nos Estados Unidos, estudei marketing lá. E, na verdade, o foco era o marketing, né? Porque eu era publicitária de formação. Sou, né? Ainda. E o que que aconteceu? Quando eu fui para a parte de comportamento, eu me apaixonei. E aí eu voltei, continuei trabalhando com marketing, tudo. E depois de muito tempo, eu comecei a entender que o que eu precisava era ter esse contato com as pessoas, com as mulheres, e trabalhar essa parte de comportamento, de desenvolvimento humano. Então, isso para mim foi uma virada de chave muito grande. E aí na pandemia, eu comecei a estudar muito a fundo tudo isso. E eu já estava no climatério, mas não era uma coisa que me incomodava. Eu tinha alguns sintomas, mas não atrapalhavam em nada. Também como tu sempre me cuidei. Então, não era uma questão no momento. E aí, a questão toda era que eu estava trabalhando com mães. E aí, depois disso, eu entrei na menopausa faz 2 anos, né?
E aí sim virou a chave completamente. Aí eu falei, eu preciso trabalhar com mulheres. Eu preciso trabalhar com esse foco de menopausa, de climatério, porque isso vai fazer toda a diferença. Porque a gente precisa entender que quanto antes a gente olhar para isso, menos sintomas e mais conexão com o nosso corpo a gente vai ter no Qualidade futuro. de vida, né, Cíntia? Exatamente. E é tão interessante porque, assim, eu tenho 2 anos que eu tô nessa fase, não tenho mais menstruação, e eu me sinto hoje a melhor fase da minha vida. Então, se eu tivesse ainda mais clareza, né, o que eu achava que era o fim, foi o começo de uma nova fase. Então, Exato. isso ajuda demais o que tu fazes. Obrigada, Cíntia, demais. Pri, Caron. Boa tarde, primeiramente obrigada por estar aqui, que honra estar junto na mesa com tantas mulheres maravilhosas. Bom, meu nome é Priscila Caron, sou esteticista e cosmetóloga de formação, há 15 anos já trabalho dando aula e trabalhando toda essa questão da estética. E tu falou uma coisa antes, que a gente se tornou para estar aqui, né? E é muito engraçado, porque eu comecei uma menina. Quando eu saí de Joaçaba e fui para Balneário, né? Fiquei ali, comecei a faculdade, sempre sozinha, sempre muito menina, né? Então, às vezes, as minhas alunas tinham o tempo de carreira da minha idade. E aí, eu sempre tive essa preocupação em me fazer respeitar, em ser muito, assim, né? Ser levada a sério. Porque eu era muito pirralhinha, né? Começando ali. E aí, então, eu me formei em estética. Depois fui fazer uma pós em cosmetologia e cosmecêutica aplicada à estética. E eu acho que essa forma de encarar a vida através dos desafios e ter sempre essa seriedade é que me coloca em alguns lugares, inclusive aqui hoje. Então, pensar que não é só... Hoje, o que eu mais penso é que o menos é mais. Principalmente na era que a gente tá vivendo hoje, né? Venho falando isso já há uns 5 anos com muito mais força depois do Covid. O quanto as nossas peles foram impactadas, né? E aí, antes do Covid, ali uns 4 anos antes do Covid, eu já estava incomodada com a forma que eu estava ensinando a estética, vivendo a estética dentro do que eu encontrava em consultório, que chegava para mim. E aí eu decidi, então, fazer uma especialização em acupuntura. E aí foi aonde a minha vida mudou. Mas um pouco antes disso, eu já tinha feito uma formação em coaching também. Life e Leader Coach, que foi aonde eu consegui me curar. E aí você falou ali, né? Então, eu consegui entender a minha vida e também ver o quanto eu poderia curar aquela esteticista, curar aquele profissional da saúde estética ou da beleza. Porque muitas vezes, eu não consigo vender. Eu não consigo aparecer no Instagram. Não consigo vender home care. Todo mundo precisa se cuidar em casa, como se fosse uma extensão da prática clínica. Mas as pessoas têm muita dificuldade, as profissionais, né? Então, o que tem por ali? Quais são as travas, né? Então, eu comecei a fazer esse desenvolvimento pensando em mim e depois eu, sem querer, comecei a ter esse treinamento, esse comportamento, pensar no interno do meu aluno também, né? Então, essa formação em coach, essa formação em acupuntura foi algo que abriu as portas e me deixou ainda mais ousada. Eu sempre fui aquela pessoa que nunca me contentou com, né, com aquilo que eu tinha. Eu sempre queria mais, a excelência, excelência, excelência. O bom pra mim é pouco. E aí eu fui atrás de buscar essa excelência através do comportamento, entender os profissionais, por que as coisas não davam certo. Só que aí eu comecei a perceber, imagina, eu tinha 24 anos, 23 anos, que quanto mais eu desenvolvia e melhorava aquelas alunas, mais eu também me melhorava, eu também crescia. E aí eu comecei a dar aula e fiz outros cursos, outras especializações, pude realizar o meu sonho profissional muito antes do que eu pensei, que era a formação em drenagem linfática direto com o desenvolvedor da técnica. Tive 2 grandes oportunidades, que foram os 2 grandes nomes, assim. E aí eu fui desenvolvendo a minha carreira, né? Aprendendo, vivendo, errando, sozinha. E aí depois, recentemente, aí 4 anos, a minha vida foi realmente transformada. Foi quando eu tive o meu melhor trabalho do mundo, que é a maternidade. Hoje eu sou mãe de 2, o Gabriel e a Sofia. Digo que sou ainda um bebezinho, estou me descobrindo nessa Priscila mãe, porque a vida toda eu fui a Priscila profissional, a Priscila envolvida e mergulhada na área profissional para não precisar ver as outras áreas, né? E aí eu me dediquei realmente a ter o meu relacionamento, a construir a família, a ser esse pilar, a ser essa mulher, né, valiosa ali. E aí, então, isso com certeza eu ainda estou nesse processo, eu falo, sabe? Eu ainda vou ser muito melhor, porque
porque através da maternidade você acaba tendo e vendo um mundo diferente, né? Sim. Então, aí hoje eu trabalho com essa parte da estética, me dediquei exclusivamente na maternidade do Gabi ali, amamento exclusivo, os dois. Eu fiquei até outubro do ano passado amamentando os dois, desde que a Sofia nasceu, agora eu só amamento a Sofia. Então, tive outros desafios para mergulhar nessa excelência que me trouxeram, talvez, até aqui para uma nova visão, assim. E eu lembro que quando eu engravidei do Gabi, as pessoas falavam, não, porque é natural, né? Tu tem filho, coloca pro mundo. E para mim não era natural. Assim como eu tive que estudar pra vida estética, eu também tive que estudar maternidade. Não fazia sentido para mim continuar seguindo essa nova Priscila se eu não tivesse esse estudo profundo da maternidade. E aí foi aonde eu e o meu marido, nossa, a gente estudou muito sobre maternidade, tudo, porque a gente não entendia nada sobre criança, né? E ali também foi muito legal, porque acabava que eu fazia algumas mentorias para mães. Disquesia, a diferença de disquesia e cólica, coisas assim. Aí eu fui me especializar em acupuntura pediátrica e novos caminhos foram se abrindo. E eu sempre fui aquela pessoa que falou assim, ó, que se as oportunidades não aparecem para mim, então eu tenho por obrigação criá-las. E aí, essa sou eu, assim, eu sempre estou criando oportunidades dentro da estética e dentro desse desenvolvimento, realmente, como você falou. E aí, fazendo esse gancho da estética, do cuidar, eu faço um trabalho muito legal, que é essa personalização do cosmético, da tua rotina de home care. Então, hoje, eu falo que eu tô cansada de ver as pessoas usando produtos, comprando porque a amiga, da tia, da prima utilizou, comprou, usou, blogueiros, né, que estão acabando com as coisas certas que são ali, né? E aí, eu gosto de olhar essa pele, de entender que essa pele conta uma história. E aí, a partir disso, ver qual é a necessidade dessa pele. Às vezes a pessoa quer tratar a mancha, mas ela tem uma pele extremamente desidratada, essa mancha não vai nem fazer cócegas. Então eu tenho esse olhar um pouco mais aguçado através das emoções, e aí eu comecei a ensinar essas profissionais a aprender sobre pele e emoções, para que elas pudessem fazer uma ficha de avaliação diferente. Por exemplo, aqui em Florianópolis tem uma cultura muito ruim, por um lado, mas que as pessoas chegam, deitam na maca e não tem essa avaliação muito, detalhada e aprofundada de É uma realmente... anamnese rasa, né? Você não entende quem você é, principalmente se a gente Tudo pensa em que é franquias. raso pode ter um diagnóstico também Com certeza. raso, né? Raso. E aí vem aquelas frases que vocês já devem estar acostumadas a falar ou a ouvir, que é, eu já fiz de tudo. E não resolveu. Ou as fases da mulher. Eu filmei ontem uma pessoa e mandei pra ela, porque a moça falou pra mim, eu já fiz de tudo e não tem solução. E aí, por exemplo, na menopausa, né? É muito legal, até falei pra Cíntia que bom que tá super em alta esse cuidado, esse viver, essa nova vida que vem após a menopausa. E a pele, ela de cara sofre muito com a menopausa. E que legal a mulher entender que ela tá nessa nova fase e também olhar que até hoje eu usava só o creme Nivea ou só a vitamina C, mas agora não é mais, né? Eu pra preciso te chegar na parte externa de cuidar da pele, tu tem que ter feito tudo na parte interna. Alimentação, primeira coisa, a alimentação muda a tua pele. Né? Não é à toa que falam, pele de pêssego, o abacate. Então tem vários alimentos, as oleaginosas, que elas dão outro tom na pele, né? Claro. Então tudo começa na tua alimentação. Se tu não tem lá dentro do teu corpo os nutrientes que vão vir pra fora, como é que tu vai fazer isso só com um produto? Tchau, Não tem Maria. como. Tô indo embora. Intestino também. Totalmente pras conectado com a saúde da pele. Eu falo para as alunas, a pessoa chega pra ti e fala, eu tô com a minha pele seca, mas eu tomo água. Mas não é só isso, né? E as gorduras boas que você consome e todo o resto, né? É um Assim, contexto, né? Exato. E aí a gente tá falando do que vai aparecendo por fora, mas isso tudo começa por dentro. E daí a gente tem uma Luana. Graças a Deus! Graças a Deus. Eu falo assim, ó, quem quer crescer, primeiro tem que crescer pra dentro, né? Pra Fazer as depois raízes. Isso. E aí, Lu, quem é a Lu e o que você faz? Então, eu sou Sucesso, que te falei. sucesso. Eu nunca mais vou esquecer isso. Eu perguntei pra ela, o que tu faz? Ela falou, sucesso. Aí ali a gente já se conectou. Bom, hoje eu sou a Luana Gesser, mas eu sou a Luana Pacheco de Souza, né? Filho do Carlos e da Silvana. Eu sou mãe de 2 crianças lindas, o Pedro Henrique, que tem 11, e a Helena, que tem 8. Eu sou uma pessoa que buscou a vida inteira um lugar, né? Então, eu fui bancária, eu fui financeiro,
eu fui vendedora, eu trabalhei como metida designer de interiores, eu trabalhei no Ceasa, né? O meu marido tem box lá, a gente vende abacaxi. Meu Deus, eu sou geminiana, né, gente? Então eu já fiz muitas coisas. E chegou uma fase da minha vida que eu pensei assim, ó, aonde eu tô? Qual é o meu lugar? Eu não sabia. Só que eu sempre fui uma curiosa, né? Eu sempre tive curiosidade. E a mente humana é uma coisa que me aguçou sempre. E começou especificamente numa crise que eu tive no meu casamento, depois que a Helena nasceu. E o meu marido foi fazer terapia. E eu amei o método, amei aquilo e disse, opa, é ali que eu vou. Tá vendo a persona transformada? E ali teve uma movimentação na minha vida e eu fui atrás. Aí eu fui estudar, porque a minha formação, eu sou formada em administração, sou pós-graduada em administração pública, me formei em parapsicologia e hipnoterapia, e ali eu me encontrei, né? Eu digo que ali, próximo aos 40, eu consegui fazer essa transição de carreira que foi para mim uma virada de chave. Então eu fui estudar parapsicologia, mergulhei na hipnose, fiz a hipnose pelo método Grisa, sou muito grata ao método. Busquei outros métodos de hipnose, sou formada em análise de desenho infantil, porque eu especificamente queria trabalhar com crianças, né? E o mundo foi me levando para várias áreas dentro da parapsicologia. E entender como é que funciona a mente humana, como é que funciona essa mulher que sofre na menopausa, como é que essa mulher, por que ela não sofre na menopausa, por que essa mulher tem o desejo de amamentar 2 filhos ao mesmo tempo, de nutrir isso. E aí a parapsicologia vai a fundo na mente para poder entender todas essas personas, né? E foi ali que eu me apaixonei, me encantei e aqui estou. Uau, uau. A maioria das pessoas olha para fora quando quer mudar de vida. E o que eu estou entendendo é que vocês 3 primeiro Olhamos olham para dentro. para dentro. Ou tentamos, né? Vai aparecer por fora a mudança, né? Uhum. Eu acho isso bem interessante. Então eu quero te perguntar, Luana, o que define a realidade de uma mulher? Não é de uma mulher, é que uma mulher ela vive hoje. O que Que define? assim, o que tu acha que define a realidade de uma mulher que vive hoje nessa atualidade, nesse mundo atual, um mundo cheio de coisas, né, na nossa volta, cobrança, mas olha para Luana assim, o que define a realidade dela? Para mim, o que define hoje a realidade da mulher, primeiro, são as programações familiares dela, né? A gente olha lá na vida intrauterina. É lá que a gente já começa a olhar como é que foi essa gestação, como é que foi o casamento dos pais. Ali a gente já começa a receber essas primeiras programações para essa mulher. Depois a colocação dela na família. Em que lugar que ela tá, se ela tem irmão, se ela não tem, se ela teve um irmão homem antes, se ela não teve, se ela foi a primeira filha. Para definir se ela tem esse lado masculino mais aflorado ou não é, como ela atraiu um parceiro ou não atraiu, a maternidade, todos os sentidos. Por quê? Porque o ambiente externo hoje, ele acaba rotulando um pouco a mulher de que a mulher tem que ser essa independência, essa fortaleza, né? E esquecer um pouco essas programações primárias que a gente tem, da maternidade, do casamento, né, da família. Eu costumo dizer que hoje eu sou restaurada em acreditar que primeiro é Deus, depois a minha família, depois vem todo o resto, né? E que realmente o resto é resto. A gente consegue, né? E a família é onde tu pode fazer tudo, mas tu vai voltar na família, né? Tanto foi que eu busquei profissionalmente um lugar para mim e eu encontrei depois de um desafio familiar, né? Foi ali que eu olhei e disse, opa, peraí. Restaurou minha casa, minha família, restaurou meu marido, né? Mesmo eu já conhecendo ele há tantos anos. Então, a mulher hoje, ela tem que olhar o porquê que ela se colocou nesse lugar tão masculino, ou tão feminino, ou tão protagonista, ou tão vítima, né? Enfim, então, primeiro olhar para dentro, para saber de onde ela veio. Aí a gente consegue responder o restante. E Cíntia, na tua mentoria eu sei que tu fala dos pilares, né, da vida, e eu acredito muito nos 4 pilares principais, que é o pilar espiritual, o pilar mental, né, o físico, né, da atividade física, e também o emocional, que é a qualidade do teu sentimento, né, o que tu sente pelo outro e tal. Você acha que isso influencia, digamos, não só na rotina, né, mas nos resultados que uma mulher tem? Ela pensar sobre os pilares, como conduzir. A mulher é um ser cíclico.
A gente tem todos esses pilares dentro da gente o tempo inteiro. Num mês, a gente tem 4 fases diferentes, falando em saúde, né? Dentro do nosso corpo, acontecendo ciclicamente durante a vida. Então, se a gente não tem esse olhar, a gente não percebe as coisas que estão acontecendo com a gente. O que acontece? Culturalmente, a gente foi criada para ser que nem os homens. Né? Então, assim, antigamente, a mulher que tinha algum rompante, ela era considerada louca, né? Tu é louca. Isso nem tanto tempo atrás, né? Histérica, né? Histérica, louca. Então, o que a gente é moldado a ser? Quieta, recatada do lar, né? Então, esse tipo de mulher que seria a mulher perfeita. Ideal. E aí a gente entra num ciclo que é uma loucura de perfeição, porque a gente tem que ser perfeita, a gente tem que conseguir fazer tudo. Isso é uma imposição cultural que está enraizada dentro da gente, que a gente precisa desmistificar, né? Então, a gente tem que ser perfeita, a gente dá conta de tudo. A gente é mulher polvo, né? Resolve tudo. E tem muitas mulheres que têm orgulho disso. A gente não tem que carregar isso. Exato. A gente não precisa carregar isso. É um fardo muito pesado. É muito... eu nem quero entrar em gêneros aqui. Mas assim, gente, a gente tem que ser o que a gente quer ser. A gente tem que se tornar o que a gente acredita, a nossa autenticidade. Então, no momento que... hoje as mulheres, elas vão... qual é o que é imposto, né? Toma um remédio para te anular a tua variação hormonal, variação mental. Tu tem que ser estável que nem o homem. Tu tem que ser séria, tu não pode rir demais, tu não pode te exaltar, tu tem que controlar Aqui tudo. pode, tá? Gente, né? Então é muito pesado esse fardo para nós. Sim. A gente não precisa viver isso. Sim. Então, se a gente... O que acontece? Eu converso com as mulheres, elas me dizem que... eu nem sei em que momento que eu tô. Não, eu tô... Aí elas tomam uns negócios. Como é que tá? Tu te sentiu bem? Como é que tá? Como é que tu foi com o produto e tal? Não sei, eu acho que sim, tá legal. Como assim? Ela não se No percebe, raso, né? né? Elas não se Tá no percebem, elas não se... automático, tá no automático. Então, No caso, né? Elas é. esperam um pouco de si e aquilo ali tá bom. Só Aí eu vou lá e faço perguntas mais específicas. E o teu cabelo? Lembra o que tu me comentou? A gente faz a anamnese, né? Tu me comentou que tava com o cabelo na escova, que tu pegava o cabelo no banho e botava no box para depois colocar no lixo. Não tem mais o cabelo. Então, assim... Esse Não tipo se de percebe, percepção né? não tem, porque é tudo pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Então, esses pilares, se a gente não internalizar isso e entender que nós somos mulheres cíclicas, que a gente não precisa ser a louca, histérica, mas a gente não precisa ser um homem. Isso. O homem já é um homem, ele já Cada um ocupa o lugar seu dele. papel. E nós vamos ocupar o nosso lugar, porque a gente Isso. trabalha muito bem juntos. Ô, Cíntia, vê se tu né? concorda comigo. Eu Isso acredito que as mulheres não se percebem tanto, sabes por quê? Porque se perceber e olhar pra si gera vulnerabilidade. Exatamente. E a vulnerabilidade coloca a gente num lugar que a gente tem medo. Claro. Porque daí a gente vai estar vulnerável a várias coisas. Vai estar vulnerável a ser só mulher perfeita, ou vai estar Exatamente. vulnerável a ser só profissional. E aí, tu vai se ter olhar. que, lidar com as expectativas É. dos outros, Dos as outros. tuas. Essa preocupação da comparação, a gente A fala sobre comparação isso, né, o hoje em tempo dia. inteiro. E aí, eu não sei qual momento ali, a Pri fez um comentário sobre ciclos. Eu acho que tu falou alguma coisa sobre as Da pessoas repetem ciclos, né? Como que a gente faz para a gente sair de um ciclo que a gente não está gostando? Muitas vezes o que tu vê na pele está dentro, ou seja, na maioria das vezes, né? É um ciclo interno que às vezes não foi tratado nem aqui, nem ali e estoura lá para você. Sempre, né? Sempre. Pode ver uma pessoa que vai, às vezes, eu quero cortar meu cabelo. Eu quero mudar a cor. O que ela quer, na verdade? É mudar Ela interno. quer Internamente. afogar algo que estava ali incomodando, então ela acha que... Não, eu preciso fazer
peeling da serpente, que tá, sei lá, não, mas que tá em alta. Teve uma época que tinha um peeling da... Era Existe isso? um ácido de uma abelha, assim, e aí tinha... tipo, era bem... Teve uma época, faz alguns anos, assim, mas sei lá, um tratamento, máscaras de ouro, porque a mídia, o marketing, né, coloca isso, agora, peptídeos, né, era de canetas emagrecedoras. Todo mundo quer o quê? Se livrar da flacidez. Só que o que acontece? Aí é só, né, fazendo uma vírgulazinha. Tem esse emagrecimento muito rápido. Só que essa mente não acompanha esse emagrecimento, né? E aí o que vai estourar? Por exemplo, o Covid, que foi onde a gente começou a ter esses estudos mais de pele. As manchas começaram a ter outras tonalidades. As peles começaram a ficar com mais edemas, com um pouco mais de fragilidade capilar. E aí a gente conseguia entender o que com aquilo ali? Que aquilo que você estava guardando, aquela mágoa, aquela insegurança. Tanto que hoje, nos treinamentos que eu dou, por exemplo, de acne, que é algo que numa mulher adulta, numa medicamentosa, na acne vulgar, adolescente ali, que é normal a época que tem um estresse, ou a região onde hoje os treinamentos de acne, a gente mapeia a face para entender. E eu falo para as alunas que a acne é um convite para me olhar. Porque aonde eu não consigo estar, ou aonde eu não consigo falar, o que eu engulo. Por exemplo, uma pessoa que tem muita sinusite, vive com sinusite. O que ela vem cheirando que não aceita? E aí ela engole, e aí uma coisa liga a outra. Eu tenho um problema respiratório, o meu sistema respiratório afeta, que é o pulmão, vai afetar a minha pele, tem essa tristeza como emoção, mas ao mesmo tempo eu tenho aquela borboleta no estômago, e aí eu, como não tenho uma digestão boa, tenho halitose, né? E aí tudo, aí tenho mais dores de cabeça, e aí uma coisa tá interligada na outra. Mas fala pra ela que ela precisa de uma massagem relaxante. Fala pra ela que ela precisa de um processo detoxificante. Ela não quer. Ela quer uma alta tecnologia. Tu falou, como é que precisa as outras tecnologias? Porque a tecnologia ela é muito bem-vinda. Pega um ultrassom microfocado numa flacidez, uma pele que precisa, é excelente, né? Então a alta tecnologia ela está aí para ser usada e tem resultados maravilhosos, comprovados cientificamente, e a gente precisaria sim incluir ela. Mas não adianta, não tem tecnologia alguma que eu coloque sobre uma pele que não olha para si. E aí não vai ter resultado. Eu posso ter a melhor tecnologia, eu posso ter o melhor ativo. Nada bate você se reconectar. Claro que isso muitas vezes é difícil, né? E aí você vê essa mancha, e é por isso que eu tô aqui. É por isso que tu tá aqui, por isso que tu tá aqui, né? Sim. Porque as pessoas... Essa rede de apoio, eu sempre gosto de dizer assim, aqui em Floripa a gente não tem rede de apoio, tanto agora na maternidade, eu mesmo agora caí de paraquedas aqui, né? Me mudei para Florianópolis por conta da gestação, mas, por exemplo, lá em Balneário não tinha rede de apoio nenhuma, eu cresci até 4 anos atrás completamente sozinha, tirando o tempo ali de namoro, que o Marcelo morava aqui, eu morava lá, mas eu estava sozinha lá, né? Então essa solidão, isso é algo também que impacta muito na pele, porque a nossa pele é um reflexo interno do nosso sistema nervoso central. Tudo que acontecia aqui dentro, a pele é a única forma de colocar pra fora. Então, quando tu vê que tem um processo de acne aqui, uma manchinha ali, claro que a mancha tem fatores genéticos, hormonais, a gente não vai tirar isso porque, né, é comprovado cientificamente. Tá tudo conectado. Mas eu acredito muito que isso tende a explodir e fazer com que as pessoas olhem pra isso. Tanto é que temos o que hoje super em alta? A estética regenerativa, a medicina regenerativa. O que é uma estética regenerativa? O que é regenerar? É dar condições para que esse corpo faça a sua função, né? E aí, às vezes, uma alta tecnologia, como é que eu vou colocar um aparelho de alta tecnologia numa pele que não tem níveis de água adequado? Que não tá nutrido. Exatamente, que não tem uma nutrição e uma hidratação, porque eu sempre falo assim, ó. Uma coisa é você estar com uma pele hidratada, que é hidratação por água. Pegar um ativo, moléculas de água e retém para a superfície, né? Para dar esse preenchimento, como o ácido hialurônico faz muito bem isso, né? E outra coisa é você nutrir essa pele. E aí dar comidinhas para essas células. Eu sempre dou o exemplo, as minhas alunas que podem estar assistindo aqui ou vão ouvir depois, sabem? Se eu tenho uma parede de tijolos e eu tenho aquele cimento ali, é o mesmo cimento intercelular. Então esse cimento vai caindo, essa parede vai se desfazendo. E a gente precisa fortalecer. Então, ter essa conexão, nutrição, hidratação, isso é pra tudo, né? E aí a pele, que nem a Cintia falou, é a última que reflete. Sim. Sabe o que me fez lembrar quando tu falou isso? O colágeno, né? Hoje já passou um pouco, mas teve uma fase que todo mundo queria tomar colágeno. Querido, o colágeno vai tomar pra daqui 10 anos? Porque ele primeiro vai nutrir toda a função interna para depois ele vir para a pele. Então eu acho que se a gente não se olha, não tem coisa, não tem milagre que a estética vai trazer, né? E aí eu quero perguntar para Luana, existe um ponto em que uma mulher ou uma pessoa precisa assumir a responsabilidade total
por esse momento que a gente está falando aqui da vida dela? Existe um ponto assim, quando é isso? E eu acredito que seja quando tu te olha repetindo o mesmo Padrões. sempre, né? Padrões. Mas se ela não vê, Cíntia? Eu acho que pela dor, né? Exato, dor, pela dor. Algo Porque, que vai assim, ó, É a acontecer. dor que vai fazer a gente se modificar, O problema é que o que estar acontece? inconformado na zona de conforto, Mas né? até chegar à inconformação, né? Nem sei se existe essa palavra, mas eu acho que é. Até a pessoa se sentir inconformada, o repetir o padrão e sentir a dor também é um ganho secundário. Que foi aquilo Sim, que a gente já com conversou. certeza. Então, estar nessa posição com um olhar de pena do outro também é Não. um lugar que muitas mulheres querem estar. Sim. Então, o que acontece? Para eu Forte, hein? Receba. Isso Pra aí foi eu- forte. E é Para eu me movimentar, eu preciso primeiro perceber se aquele lugar ali eu não estou ganhando alguma coisa. Com certeza está. Porque estar com a pele com acne, não estar né, o cabelo caindo, faz quem olha pra mim? Quem que tá olhando? Meu marido, a minha mãe, o meu pai, o meu patrão. Quem tem dó? Quem olha, né? E aí eu preciso do olhar ou eu preciso do carinho do olhar? Aí é todo o É movimento. em nível comportamental. E é em nível Em comportamental. atitude. Exatamente. Então, não é sobre o que acontece com você. É sobre como você responde ao que acontece. Exatamente. Porque vai acontecer com todo mundo. Todo mundo. E sabe, Maria, Exatamente. às vezes aquela mancha não sai, aquela acne não cicatriza. Mas às vezes a pessoa não quer olhar para aquilo. Porque dói. Porque Não, tá e- seguro. E nem é só né? isso, né? Vamos lá. Em- Por que eu engordo? Eu engordo ou porque eu quero ser pilar, ou porque eu quero ser muito vista, ou porque eu não quero ser desejada. É o acúmulo, Às né? vezes é uma proteção também, né? É só proteção. Por quê? Proteção. Nós somos uma pessoa dividida em duas pessoas, né? A cabeça, que é o subconsciente e o consciente. O subconsciente, ele só está ali para fazer a gente sobreviver. Ele não tem outra função. Então, o subconsciente, ele não diferencia verdade e ilusão. Então, se tu disser que tu és uma modelo nível Gisele Bündchen, pro teu subconsciente, ele vai acreditar que tu és uma modelo nível. Por isso que tem gente que tem uma autoestima elevadíssima, tem gente que tem é linda e a autoestima é baixa, né? Porque o subconsciente gravou aquilo como verdade. Porque ele só tá ali para fazer a gente sobreviver. E tem muita gente que vive nessa situação. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Pode olhar a acne, por exemplo. Vai olhar essa pessoa. Provavelmente ela tá querendo repelir alguém. A psoríase não chega perto de mim. Me deixa aqui, ó, eu sou asqueroso, né? Tenho psoríase, sou asquerosa. Problema Até de o fato intestino. De querer também falar, né? Às vezes a pessoa não consegue falar, não consegue estar sendo vista, não consegue se colocar Às naquele vezes lugar, a pessoa né? não querer, não se aceita, não se merece, né? Mas aí é De mais um merecimento. Mas aí Quando- entra numa mancha, mais do que na acne, o merecimento. Mas e tem duas coisas também, Cíntia. Merecimento e permissão. Sim. Saber que tu merece, qualquer um pode. Eu mereço ganhar muito dinheiro, mas aí qual é a Mas minha tu não te permissão? permite, claro. Aí eu vou ganhar muito dinheiro, ok, mas como é que a minha mãe vive, meu pai vive, meus irmãos Sim, vivem? Mas eles exatamente. estão lá comendo arroz e feijão todo dia, eu tô aqui comendo caviar. Falta Distancia de permissão. do Claro. O que eles plantaram. Então distancia. Daí eu não Claro. tenho permissão, eu sei que eu mereço, mas eu não tenho essa permissão pra poder prosperar, Como destravar disso aí? trazendo pra consciência. Por isso que a terapia Qual é e a o técnica? autoconhecimento. Terapia? Terapia e autoconhecimento. Ali na terapia tu vais entender da onde tu veio, onde tu tá e pra onde tu queres ir. Aí tu começa a entender os teus padrões mentais de por que tu estás ali e tu sente aquilo, né? Então, por que vamos supor, né? Eu ganho muito dinheiro, Maria, mas todo mês ou meu carro quebra ou tem infiltração no Sim, apartamento, as pré-quedas. né? Quedas. Acontecem várias coisas. Por que acontece aquilo? Porque eu ganho dinheiro, mas coitada da minha mãe, nunca Não trabalhou. tem permissão pra Não ter. tem a Tu tem um permissão. teto invisível de O recebimento. Como subconsciente quebrar isso que tu falou? É Isso aí é um dos problemas que É. eu mais encontro. é autoconhecimento. Autoconhecimento. Sair desse limbo ali do vitimismo, da ambiência né, que traz o quê? O vitimismo, traz a vítima mesmo, para poder entender o porquê que tu estás ali naquele lugar. E aí, entendendo o porquê que tu tá naquele lugar, aí é que vem a parte mais difícil. Eu quero sair dali. Uau. Então, ó, o processo de transformação, a gente sempre começa, tem 7 pilares. Já ouviram falar do círculo de vida criativo? Sim. Ele tem 7 níveis, né? O primeiro nível não é o sonhar, é o resgatar. Uhum. Por quê? Porque a gente precisa primeiro
entender quem a gente é, resgatar a feminilidade, resgatar os ancestrais, resgatar a tua vida, resgatar o que tu foi, quem que tu quer ser, resgatar todo o passado, ver se é isso, se o teu sonho é teu ou se é de outra pessoa, para depois tu começar a sonhar correto. Se tu começa no sonhar, tu pode estar sonhando o sonho da tua mãe, o sonho do teu pai, sonhar é o segundo. E é o ciclo de vida criativo. É, ciclo de vida criativo. E quando tu vai fazer conversar como mentora, né, com as alunas, sempre tem que vir essa pergunta que a gente estava falando antes. O que tu tá ganhando com isso? É alguém O que tu secundário, vai né? perder se tu parar de fazer isso? Então, esse tipo de questionamento a gente tem que fazer para poder entender em que momento que eu tô. Isso aqui vai ser o que eu tô ganhando, qual é a utilidade disso na minha vida. Né? Então, esse tipo de pensamento, de questionamento, a gente tem que fazer o nosso mentorado ter. Né? E Para tem ele uma certa fazer resistência, sair né? dessa Quando zona do pergunta, conforto e aquele poder dia que a gente estava crescer conversando, e tem uma melhorar. E resistência. sabe qual é a Claro. resposta mais incrível, assim, de todas as pessoas que eu, tanto homens quanto mulheres, né? Hoje eu até por incrível que pareça, eu atendo muito mais homens do que mulheres, né? A grande maioria não consegue sair desse lugar, porque se ela sair desse lugar, ela perde o controle. Controle, muito Controle. controle. Então, e a assim, ó, mulher é criada pra... Gente, a mulher é um controle só. A gente quer controlar tudo. Controlar o marido, o filho, a casa, Ai, eu não a agenda, o prospero, processo. não sei o quê. Tudo. Não É, Isso prospero, também tem uma o parte casamento cultural. não vai, mas aonde tu mora? Ai, moro do lado da casa da minha mãe. Ai, eu não consigo ir no mercado porque eu tenho que levar minha mãe. Eu não consigo estudar Exato. porque minha mãe... Nanã. Eu preciso levar minha mãe... Sim. Mas e por que tu ainda tá ali nesse vínculo com a Se eu mãe? não for, ninguém vai. Se eu não fizer, ninguém faz. Mas exatamente porque tu vai que ninguém vai. Eu passei Tu já isso, tá no... tá? Invertendo, Eu passei né? isso. Invertendo o papel. Quando eu decidi ir para Portugal, foi por conta do meu marido. Que Sim. ele não estava bem aqui, Uhum. passou por uma fase bem desafiadora, emocional. E todo mundo falava, e tu vai deixar tua mãe? Olha só. É, Aham. a pressão, disse a sim. culpa, né? A minha mãe, ela é forte, corajosa, ela que me ensinou a ser quem eu sou. E eu vou e volto. E era isso. É isso Eu aí. venho, a gente se diverte. Até porque a mãe é ela, né? Não é tu. Intensamente, e eu vou, e é uma alegria. Não existe dor quando eu parto, sabe? E a pergunta que eu te faço, Maria, foi fácil? Não. Nunca Mas vai como é ser. que tu conseguiu? Tendo atitude, indo lá e fazendo o que eu queria. Porque tu trouxe, Né? tiraste do subconsciente uma programação que tu tinhas a necessidade de estar do lado da tua mãe, que é uma maravilhosa, até eu ia querer. E trouxesse pra consciência o quê? Eu preciso ser uma pessoa que os meus filhos vão olhar, É assim. Exato. Foi Né? que nem eu saí de Porto Alegre o também meu pra vir marido pra vai cá. olhar Eu e sempre não é fico do lado da mãe. pensando, É. Ela tem empresa em Porto Alegre. A empresa fica lá, ela vai uma vez E eu por moro mês aqui, pra abrir lá. mão de controle, De de tudo. aprender a delegar, Ela aprender a tem dizer um não. financeiro, dizer ela tem um tudo. comercial, ela não sabe, ela não fica em cima. Quem cuida são as meninas, mas a empresa é ela. Ela é a cara da empresa, ela é a founder Larry Growth que faz a É. empresa crescer, sabe? E eu acho isso legal. É difícil. Legal porque tu Acredito. precisa abrir mão de alguma coisa para te dizer assim, não dá para fazer diferente. É. Mas aí tu mora num lugar que tu gosta, tu vai na tua academia de manhã cedo, né? Então ela faz as outras atividades, ela tem os micro hábitos dela e ela faz reunião e ela vai para Porto Alegre, cuida da empresa e tá crescendo, né, Cíntia, a Tá, empresa? graças a Deus. É isso. Então a gente, às vezes, essa neura de que eu tenho que estar grudada em todas as coisas para as coisas funcionarem é um erro muito grande nosso, né? Que a De gente controle, a gente foi criada Nossa, assim. quando vocês falaram essa palavra, Sabe que tem uma E é um coisa. desafio, né? Isso- Deixar o controle. Uma curiosidade, outra curiosidade, sabe que o excesso do controle e a mulher que tem essa necessidade do controle tem muito a ver com o parto dela? Fala mais. No parto, se é cesárea, se foi a fórceps, se ela tava sozinha, se ela não tava sozinha. cara, eu quero fazer uma consulta com a Luana, eu quero entender Ou mais. da tua mãe, Da mãe contigo. comigo. Eu falei, eu já falei pra vocês, né? Vou repetir. Da 7ª à 13ª semana de gestação, a mulher determina se esse bebezinho vai gostar mais de doce ou salgado. Da 7ª à 11ª. 13ª Terceira. semana de gestação. Então imagina até me arrepiei, todas as programações que essa mulher passa pra essa criança.
Num acidente de carro, Uhum. numa briga com o marido, num rompimento de relação com uma pessoa que ela gosta, num desemprego, na fome, em qualquer outra coisa. A nosso primeiro sócio, nossa primeira sócia da vida é a nossa mãe. Quando a gente nasce, a gente rompe a sociedade. E aí é eu comigo, porque o nascimento é a nossa primeira ameaça à sobrevivência. A gente não nasce para viver, a gente nasce para morrer. Então, Ui, que forte. Dizem que o Repete. parto é uma das grandes traumas da criança. É né? o primeiro gente não- trauma a- que a gente o tem. primeiro rompimento, a primeira sociedade é com a mãe, né? Tudo que ela sente, a gente sente. E o nascimento não é para viver, o nascimento é para morrer. A gente tá porque se é a preparando primeira- pra morrer bem. Exatamente. Então, inclusive. é ali no nascimento que já começa o primeiro dia mais próximo da tua morte. Certo? É um dia a menos, Quando né? a gente rompe essa sociedade com a mãe e a gente é um indivíduo único, que vai até os 2 anos pra gente entender que a gente tá separado da mãe, né? Enfim, Uhum. essa ameaça à sobrevivência, que é o parto, é a primeira coisa que é gravada no nosso subconsciente. Então, o parto determina várias coisas. Várias. Por um exemplo, eu vou dar pra vocês um exemplo. Meu marido nasceu a fórceps. Ele jamais estaria dentro dessa sala. Porque essa sala é muito pequena pra ele. Olha que loucura. Né? Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer terapia, hipnose, foi, até ele descobrir que isso aqui é só uma sala. E dá pra se curar dessas coisas? Dá pra se Como? curar. Tá. Era a minha Trazendo, pergunta, ó. trazendo, O que realmente significa se curar? se curar é tirando do subconsciente, trazendo pra consciência, determinando quais são os ganhos que nós temos, né? Estando nesse lugar e ressignificando. Consciência das perdas E também. consciência das perdas também. Porque É. quando tu sai desse lugar, desse limbo, Maria, a gente tem que entender que várias coisas vão ficar no meio do caminho. Inclusive pessoas. Sim. É. Ama. É. Sim. Inclusive, isso é muito marido. E aí tu vai ouvir, ai, tu nos deixou agora, que tu tá não sei o quê, não quer mais saber da gente. Inclusive marido, inclusive filhos, inclusive amores, Amigos, trabalho, pais, amigos, enfim. Várias pessoas vão ficar no decorrer do caminho. Eu deixei muitas pessoas, né? Eu digo que eu sou meio João Maria, assim, ficando pelo caminho. Muitas pessoas para eu poder hoje estar sentada aqui. Ô Lu, e olha só que legal, tu falando, graças a Deus que a gente vem numa constante de procura, de auto, né, desenvolver, De ambiente. porque antigamente, Network, num ambiente, passado bem recente, né? influência. A gente começou a ter, ouvir, não, e torcer o nariz pra isso e aceitar, e cada vez mais as pessoas aceitarem que precisam disso, Com que pra dar o próximo passo é preciso estar ali, né, na sua cadeira lá. E aí, imagina 5, 6 ali, um pouco antes da pandemia, né? Uhum. Nossa, ninguém falava, vai na psicóloga louca? Não preciso. E isso a gente ouve também dos pais, das pessoas que não têm essa. Então, é quebrar barreiras e decidir que a partir de mim. Eu não faço mais aquilo. Exato. É a É quebrar o partir padrão, de né? mim Quebrar que não o vai padrão. mais. Porque a gente tá Gente, tendo esse vocês estão acesso. com medo desse episódio? Tá muito tá difícil pra vocês? Imagina pra mim com 3. Não, e eu quebrar padrões, na verdade, é uma dor gigante, né? Porque o que a gente faz, né? A gente tenta quebrar padrões. Freud já falava, né? A gente repete padrões não é porque a gente quer. A gente repete padrões porque a gente tenta fazer um final diferente e a gente não consegue. Pai da Maria foi um filho adotado? Foi. Aí o que ele fez? Ele teve os filhos biológicos. Sim. Quebrei um padrão. Aí o que a Maria fez? Adotou. Adotei. Não Então, só um, né? É. A gente quebra, a gente repete padrões, tentando fazer um final diferente e a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque a gente só tá tentando quebrar o padrão. A gente não traz pra consciência o porquê que nós estamos naquele padrão. Essa é a diferença. Mas, Lu, o meu final, o final até agora, né, com as minhas filhas, é diferente do final do meu pai, que ele Sim. teve até quando ele viveu esse... Porque tu Por quê? decidiu também fazer diferente, se tratar, tu se decidiu. curar. Tá num processo. E tudo isso, até é uma pergunta, existe um erro comum em quem busca esse desenvolvimento ou quem não busca? Por que uns buscam e outros não? Porque uns buscam mudança, outros buscam justificativa. E às vezes assim. É medo de sair. Eu quero esses cortes lindos. Repete isso que tu falou. Porque uns buscam mudança, melhora, outros buscam justificativa. Ah, mas eu sou péssima mãe porque a minha mãe foi péssima mãe. Ponto. Ela justificou. É. Outros dizem, a minha mãe não conseguiu ser a mãe que eu gostaria.
No entanto, eu busco ser a melhor mãe que eu posso ser. Isso não significa que a gente não vai errar. Uhum. Mas a gente tem, por isso que eu Tentando digo, fazer tem um- pessoas que querem só a justificativa. E outras querem a mudança. Eu tenho uma péssima mania. Quando meu marido vai apontar alguma coisa minha, a minha resposta ele já espera, né? Ele já começa a rir. Aí eu digo assim, mas tu fizesse. Sim, é reação, né? É Por ser quê? Porque eu quero uma reativo. justificativa. Eu não Sim. quero a mudança, entendeu? Uhum. Existe muitas pessoas que, tipo, se auto-enganam. Tipo, elas querem buscar o desenvolvimento real. Mas aí elas, no meio do caminho, se auto-enganam. Vocês acham que Eu acho que Elas sim, não né? querem aprofundar, Até porque elas vem do que a querem Lu uma falou, né? frase rasa, É. né? e aí na hora que dói, Do E que aí, ela tá olha, ganhando, e aí, ó, né, com isso. Olha o que Fala. acontece. Daí elas vão buscar o quê? O raso. O raso é o que, pelo menos, primeiro é o que mostra. Aí elas vão buscar a A Pri. estética. roupa, Vão buscar a Pri. sapato. Até entender que elas estão gastando muito dinheiro aqui com a Pri. Muito dinheiro e não tá resolvendo nada. Daí a Pri é péssima. É. Daí elas vão exato. buscar a Cíntia. É. Aí vão suplementar. Daí tomam hoje, o que a Cíntia falou aquele dia. Daí tomam hoje o Depois não suplemento, toma mais. não tomam mais. Não toma mais. Aí quando não tem mais jeito Autossabotagem. e ela tá no fundo do poço, daí ela busca a Luana. É. Ao invés de fazer... Mas aí o dói movimento contrário. tanto que não sei se eu quero também. É. Aí Que ela muda, começa a aí ela ver, fica né? nessa Da onde que ela situação, vai perder entendeu? ela, pra ela sair, a pessoa que apanha, né? Putz, ela é uma mudança. Mas, gente, olha a dor que tem ali, né? É. Ela vai precisar sair de casa, e isso implica em bens, em filhos, numa Jung vida. diria que é o Eros na sombra, né? É. E aí isso dói, né? E ela não vai querer. É. E é engraçado quando a pessoa se trata, por exemplo, a gente sempre fala, olha, é legal ter uma equipe multidisciplinar. Então, ó, eu não consigo fazer um tratamento estético sem... Lu, você tem que... o futuro da estética é o quê? Olha, só vai deitar nessa maca queridinha se passar pela Luana, pela Nutri, pela Cíntia, pela... É impossível isso, né? É. Então a pessoa ela vai se encontrar. E é tão lindo esse movimento, né? Vocês percebem que aí as pessoas vão pegar pelo meu lado, né? Pele, comportamento, mudança. Agora a gente tá tendo essa influência do emagrecimento rápido, que sempre foi uma dor, né? E tá resolvendo. Mas ao mesmo tempo, uma janelinha, vamos abrir aqui. Sem comparação, sem julgamento, sem nada. Mas aquela pessoa sempre foi 25 quilos a mais, mas ela era viva, ia, tinha personalidade. Agora ela perdeu o que ela achava que incomodava, só que ela perdeu. Eu tô vendo isso A na estética. motivação. Uhum. Tudo. Tu olha pra aquela pessoa que sempre foi viva e a pessoa tá ali assim, ó. Morta. Eu já Ela vi não tá existindo, é o que a gente tá e percebendo. mal-humorada. E é isso que eu tô fazendo estudos assim, né, no meu jeito de ser, de ver qual é esse comportamento, o que isso vai trazer a longo prazo. Vai ser ótimo ela emagrecer, eu sou super a favor, quando tem indicação, tá bem perfeito. Estaria também nesse processo se eu não estivesse amamentando. Mas é ter esse cuidado, sabe? É fazer a coisa certa, porque voltar assim... pra dentro primeiro, Isso né? é mais um padrão que se repete. Daquela pirâmide, daquela indicação do amigo do tio da avó pra tomar vitaminas no tempo do Covid. É só mais uma nova fase, né? Daqui a pouco vem outra e é um ciclo que... Agora a gente tá vivendo um ciclo que tá repetindo. Tá melhorando um problema, mas vai trazer 5. Sim. É. Então, será mesmo que a gente precisa... É por isso que a gente né? trabalha na medicina integrativa. Por que que hoje está tão em alta? Porque ela integra. Nós somos um ser inteiro, complexo. Não tá os órgãos separados. É. Tudo trabalha em conjunto. O corpo inteiro, mente, corpo, espírito, todos os órgãos. Uma coisa é consequência da outra. Isso vai Inclusive fazer a uma barriga. metade vai dividir um pouco, né? As Vai. pessoas que estão Sim. vivendo uma vida boa e tendo respostas e tendo realmente um novo passo de vida, né? Acordaram pra vida através desse emagrecimento, através dessa E a regeneração, caneta é através... ótimo para isso, para te começar, para te dar aquele impulso inicial. Só que tem que ser E ao mesmo manejado, tempo cuidado, vai ter- suplementado, acompanhado. E aí agora eu vou sozinha e não ficar naquilo ali, entendeu? Tanto que a gente começa a ver dentro do consultório, dentro das pessoas, eu fui muito bom, nem tive flacidez, nem tive isso, né? E as outras que não, eu já parei de tomar. Porque tive isso. Mas por que será que teve isso? Será que é um medicamento? Não, não é um medicamento, né? Claro que não, É um né? estilo de vida, é o que tá... Tanto que eu tava dando uma palestra esses tempos, e aí a menina tá falando que a primeira coisa que elas relatam é a queda de cabelo, né, Cíntia? E aí, tá, mas quem era essa pessoa antes de usar a caneta? Aham. Essa é a pergunta que precisa ser feita que tinha no quando corpo vem- dela. É, porque a caneta não vai fazer Isso milagre, né? É a pergunta que eu queria fazer. Até que ponto olhar para o passado ajuda ou trava?
Eu acho que ajuda, mas nem todo mundo tá Olhar preparado, para né? Eu acho que pode ajudar e pode todos travar, né? Eu acho que é assim, ó, dar uma Luana, é com olhada. você. Olha a cara da Luana. Dar uma olhada, analisa, saiba o que aconteceu, tá, é agora e pra frente, entendeu? É o coach E com sozinha mentoria, ela não vai com tudo conseguir, junto. daí Mas vai isso é pra uma mente Luana. desenvolvida, né? Vamos Sim. pensar na maioria Senão ali tu só no... fica lá, mas é que foi assim, é porque era Mas assim, por porque quê? minha mãe, porque meu pai. Porque tem pessoas que querem movimento e tem pessoas que querem justificativa. querem ficar lá. Exato, exatamente. E olhar para o passado é a melhor Melhor coisa. forma de Claro, tu modificar. perfeito. Mas Porém- tu tem que fazer depois. Exato. E se a consciência muda, a vida muda. Muda. É, Com certeza. É, certeza. onde tu fala ali da clareza. Não, é de todas fundamental. essas A gente tá coisas, na né? ordem certa. Viu? Gente, eu tinha certeza Vocês disso. querem ver um exemplo gigantesco familiar? Quantas crianças hoje fazem terapia com psicóloga, neuropsicopedagoga, porque tem TDAH, tem nananá, várias. Acho que de 10, 8. 8, né? Inclusive os meus filhos fazem. Só que criança, ela não é doença. Criança é sintoma. Tu vai olhar para aquela família, é uma família que não tem rotina, Uhum. é uma família que não senta na mesa para comer, é uma família que não tem horário para as coisas, é uma família que não se olha, é uma família que tem excesso de tela. O problema não é a criança. É. A criança, ela é neurodivergente, ela tem uma questão que é amplificada, né, ampliada pela rotina familiar. Então, é o que a Pri falou, eu tenho Criança é a pele. isso aí. Eu tenho problema de pele, aí eu vou tratar a pele. Mas tá lá todos os déficits de vitamina, eu descobri isso agora, fazendo os exames, descobri que eu estou na perimenopausa, Maria. Meu Deus. uma menina Outro podcast. 42 anos estou na mas eu fui buscar o porquê que eu tava Não, mas tão doida, nesse gritando, A partir dos nervosa. 40, 40 né, tu já Cíntia? entra A no partir dos portal. 40 tu já O portal é com 40. Aquele suor de Pode levar madrugada. 10 anos ainda. E eu pensei, meu Deus, mas será que eu tô com depressão de novo? Olha que loucura. Tô com Ah, já tá depressão com de novo, sintomas. mas é minha libido. E aí eu fui descobrir, eu estava na perimenopausa. E aí o que aconteceu? Foi os 3 últimos meses piores da minha vida, porque os meus filhos ficaram ansiosos. Eles diziam, mãe, tu tá braba? Agora tu tá braba, mãe? Eu posso falar contigo? Porque eu tava braba o tempo inteiro. Que loucura, né? Tu é cliente da Cíntia. Mas Perfeita. eu Deixa descobri te que eu não perguntar, tomo uma vaguinha, né? já que tu tá nessa fase, é possível mudar completamente a própria história? É possível, mas eu vou falar uma coisa. A gente muda quando a gente fica trazendo para consciência. Quem nasceu naquele meio com aquela situação, a tendência é a gente ficar repetindo e pulando nos mesmos erros. Se eu sou procrastinadora, eu aprendi a ser procrastinadora por uma ameaça à sobrevivência. Eu vou ser o resto da minha vida. Eu só não vou exercitar o ato de procrastinar, porque eu vou ter que estar trazendo para consciência o tempo inteiro. Uhum. Ou seja, Não, vou fazer a agora. vida inteira, Com contrato minha, minha vida. Olha, sabe o que acontece, É Maria? atenção a É ti, como o tá? alcoolismo. Atenção Não a existe ti. ex-alcoólatra. A pessoa é alcoólatra o resto da vida. Se ela tomar um gole de álcool, lascou. E todas as nossas programações que nos colocam neste lugar, né, com essa narrativa, a gente vai precisar estar trazendo para consciência o tempo inteiro. Exatamente. O que acontece? Vai chegar uma hora da nossa vida que vai ser automático. Mas a preguiça Até vai estar lá. ali, o procrastinar vai estar ali, o medo vai estar ali, a fobia vai estar ali. Só que vai ter que estar trazendo para consciência. Tomar as rédeas. Mas é muito bom, né? Aí eu falo por mim. Meu Deus. Eu sem terapia, sem ter essa visão, sem mergulhar no autoconhecimento. E aí, por isso que eu te falei da Também dor. sou assim, mas tem um monte de gente que não Que não aceita, mas por causa da que nem a Lu falou, né? Não. É claro, com certeza. É. Mande. Qual é o primeiro passo para quem quer começar essa transformação, Pri? A dor, com certeza eu acho que é a dor. Não sei, a necessidade, a água bateu na bunda e não tem como sobreviver. Porque assim, a gente só. É muito difícil mudar no amor. A gente pode até mudar, né? Mas na dor, você enxerga que você não tem pra onde. Eu falo isso porque eu sinto que eu tô, de certa forma, nessa vulnerabilidade, de estar sempre constante, de querer estar naquela Pri workaholic que só sabia trabalhar, porque não sabe, né? Não queria olhar para as outras coisas, era difícil olhar para as outras coisas, né? E agora estar numa Pri de um casamento que tem que sustentar uma família,
sustentar no sentido não financeiramente, né? Mas assim, estar ali a mulher daquela família, aquela mulher virtuosa, né? Fazer esse papel feminino. Eu sempre fui muito masculina, eu sempre fui muito executora, eu sempre fui muito de fazer, de falar do controle. Eu tenho uma grande dificuldade. Eu sempre falo que a vontade que eu tenho é sair de casa o tempo inteiro. Mas ela não falou sozinha muito tempo, então isso te Traz bota isso, nessa né? posição Põe, de, né? de controle, Mas né? foi através da dor que a gente foi atrás, né? Da dor de não ter vindo de uma família, de repente, com boas condições financeiras, de ter as coisas, e você vai atrás, né? Então eu acho que Na a verdade, dor foi reforçado, né? Tu és a primeira filha, né? da minha mãe eu sou a única. E do meu pai eu tenho outros 2 irmãos meninos, mais velhos, que são só por parte de pai, e depois de mim tem uma menina. É por isso, é porque a programação dela de nascimento é que tu fosse esperada homem. Então, tu tens essa coisa masculina mais aflorada. Mais tem aflorada. que exercitar o feminino. E é muito difícil, né? Então eu acho que a dor, Maria, traz. E daí não só. Isso impacta em outras coisas da vida, né? Por exemplo, ali, tipo, em balneário. Era eu por eu tinha que me sustentar. Então, se tu não é masculino, então eu masculino pra aquele Exato. momento é bom, né? Sim, Pra sobrevivência. E aí ter esse peso é só com muita terapia. Mas é só com trazendo muito. pro consciente, assim como tu tá sim. fazendo. Tá fazendo. Eu acho que a E dor muda buscando essa muitos ajuda, né? destinos. E quando tu fala assim, terapia é tudo, eu não, É. não dá pra viver sem. Não dá. E eu acho que é por aí também. E terapia já que eu digo não tive- só com a Lu, né? Não. Terapia como a mentora, como tu, terapia Sim, como um processo. conversar. Em É. um todo, É né? porque Estar Mulheres um todo, unidas, né? círculo de mulheres, Isso, estar conversar. conectada, Por Na exemplo, verdade, é conversar. terapia e movimentos terapêuticos. Exato. Tem aquele momento que as pessoas falam, você é o reflexo das 5 pessoas. Mas às vezes as 5 pessoas que você vive são terríveis. Então, Tem se que muna Tu tem das que- pessoas é a online. ambiência. Aí vem a ambiência. Aí, É. até hoje a gente já falou sobre isso. Até um podcast que tu assistes online, É. tu tá saindo daquele ambiente que tu tá físico É. e tá te falaram projetando isso, em né? um outro lugar. E isso a pandemia trouxe muito pra gente, Sim, né? Essa com várias certeza. possibilidades que Com a gente certeza. não Com via. certeza. Hoje é uma E aí- escolha. Tu escolhe estar num lugar. Tudo é uma escolha, né? Tu escolhe desenvolver ou tu escolhe ficar parada reclamando, sendo vítima, né? São escolhas, né? Uhum. Faça a sua. E o que impede alguém, Pri, de sustentar uma nova versão de si? O que impede várias mulheres que ficam lá se lamentando, não consegue, não sai? O que impede alguém de sustentar uma nova versão de si? Sustentar. Ela tenta. A falta de buscar o autoconhecimento, talvez. Lu, me ajuda. Tilo. Eu acredito que seja olhar para de novo, né? É repetitivo, mas por que prosperar e por que sair deste lugar é tão ruim que ela não quer sair? Pra ti, Cíntia. Pra mim, o sustentar tem a ver com propósito. Uhum. Tu ter um foco, um objetivo final. Eu tô fazendo isso por quê? Qual é o meu objetivo com isso? É porque eu quero... Eu, por exemplo, eu me cuido porque eu quero ver meus netos. Eu fui mãe com 42. Qual é a chance de eu ver meus netos, entendeu? É bem mais difícil de quem foi mãe com 30. Então, eu quero ver meus netos. Então, cada vez que eu penso em, ai, preguiça hoje, ai, não, eu quero comer isso, não quero comer outro. Entendeu? Então, penso isso. Eu quero conviver, não é ver meu neto nascer, eu quero conviver, eu quero poder brincar, segurar, carregar no colo. E eu vou ter uns Dançar, 80, provavelmente, dançar entendeu? E eu com quero ele, estar bem, porque igual meu eu filho tem danço 10 e eu com tenho 52. É. Entendeu? Então, assim, se tu tem um E propósito... é um controle também, né? Porque ela nem sabe se vai conseguir, mas Eu é vou. legal isso, né? Mas eu vou porque eu tô construindo passo a passo. De uma maneira ou de outra eu vou. Não, Vai. talvez não seja exatamente, mas tu entende? Aí por isso que eu falo, nas mentorias, eu trabalho com quadro de sonhos, então coloca isso na tua visão. Enxerga Também isso trabalho. todo dia. Gente, Qual é o teu incrível. propósito? Tá, é isso. Eu tenho que fazer, é isso que eu quero. Esse é meu foco. Minha saúde. Gente, eu posso morrer, eu tenho uma doença, eu preciso me cuidar porque eu tenho uma doença que eu posso ter um AVC, por exemplo. Então, tu ter esse propósito muito claro. E aí vem aquela história, o que eu ganho com isso? O que eu perco? É que, na verdade, assim, Né? Cíntia, o que tu falou, Mas o propósito, o foco lá na frente. tudo que a gente foca, a gente expande. Expande. É, É. exato. Exatamente. E é incrível, É pensar assim, quando nisso, tu fala acho de que é o mapa dos propósito. sonhos, eu quero que seja até uma atividade desse podcast É. para quem está nos assistindo. Porque isso eu faço desde 2017. Isso fez
toda a mudança na minha mim vida. também. Eu nunca fiz. Eu botei, gente, Faça. eu botei o carro que eu Faça. queria. Eu- Numa cor. Mas é um medo. interno É um Aham, medo? do aham. carro. A cor por fora e a cor dentro do carro Aham. que eu queria. E eu achei aquele carro. Eu não, o mapa. Exatamente. Eu, quando eu quanto vi, podia eu tinha pagar comprado também. e não lembrava mais que ele estava no Gente, mapa. É Então, o mapa dos maravilhoso sonhos, fazer esse o mapa dos sonhos eu nunca vi. É o quadro Mas dos sonhos, né? é, a gente fala. Mas o primeiro exercício que eu passo para todos os meus pacientes, porque eu faço, o exercício é a carta de Carta pro projeção. eu? Ah, não. De projeção. Então, tu escreve ali o que tu queres como se tu já Ah, vivenciasse. Tá. Aham. Ah, legal. Por quê? Porque o subconsciente não diferencia verdade de É. visão. Por isso que uma mulher de 1,70m Eu tem faço medo de isso barata. nas metas. É. Porque qual é o sentido de ter um medo de barata? Barata é desse tamanho, mas o meu subconsciente entende que aquele bichinho é uma ameaça à sobrevivência. Então, se o carro é branco, preto, cinza, amarelo, tem que escrever. Então, a gente tá chegando no nosso Ah, Ai, que triste! Passou muito rápido isso aqui. Eu acho que roubaram nosso tempo. Tá errado isso, eu quero VAR. E a verdade é que precisamos ouvir e entender para mudar faz toda a diferença. E aí, nessa rodada final, eu quero perguntar para vocês responderem rapidamente. O que a pessoa está evitando olhar hoje? Na experiência de vida de vocês, cada uma na sua profissão, essa persona que vocês cuidam, uma palavrinha, o que ela está evitando olhar hoje para ela? Eu acredito que pra si. É, eu também. As dores. pra mim é evitar o que eu acho que é o que todo mundo quer, evitar dor e ter prazer, né? E uma verdade Então, que li- quanto mais imediato for isso, melhor. É. e uma verdade que libertou você. Cada um. Quando eu entendi que a infância é um mar que a gente navega o resto da vida. E eu que estar vulnerável pode ser a sua maior força. Uau! E eu quis estar um passo à frente do teu aluno, cliente, da pessoa que tu tá cuidando, é o suficiente para te gerar uma transformação. Uau! Jesus! Vocês estão, ó! O que você, cada uma de vocês, diriam para alguém que se sente perdido ou perdida hoje? Ora e olha para dentro. Procura ajuda. Uau! É ter uma fé, acreditar em algo que tu tem um propósito, você está nesse plano por algum motivo, alguém pode se inspirar pela tua história de vida, você pode ser até um orgulho para si e para o outro, né? Acho que Eu acredito que seja, primeiro, a permissão de poder ser iluminado, né? De alguém te iluminar. Para amanhã tu iluminar alguém. Então, primeiro é aceitar, né? Aceitar essa ajuda de ser iluminado. Uau! Uma frase que representa a sua e a sua visão de vida. Para o mim, que te desafia te transforma. é o que eu falei. A infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. É ali que a gente tem que olhar. E eu, uma frase de Nietzsche: torna-te quem tu és. Que é o que eu tenho tatuado aqui no meu braço. Uau! Gente do céu, que episódio! Eu tô louca! Juro pra vocês. Hoje a gente teve, então, essa conversa profunda. Porque a gente não falou de negócio nem de estratégia. A gente falou do ser humano, que precisa ser curado para ser o fundador, o empreendedor, o dono, o proprietário da vida, dos negócios, da família, do que ele quiser. Sem querer controlar tudo, né, Cíntia? Sem querer controlar tudo. E nesse episódio, o 9º episódio, que tá incrível, que vocês tenham os melhores insights, anotem tudo que vai sair daqui para que vocês possam ter essa transformação. Pense nesse pouquinho a mais que você vai estar à frente de alguém e ajude a impactar outras vidas. Muito obrigada, meninas! Ei. Maravilhosa. Ai, maravilhoso.